Olá, eu sou a Lu Castellano e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a meditação na infância. Pois é, como fazer uma criança meditar? Bom, o que eu costumo usar nas minhas aulas de Yoga Kids, onde eu conduzo as crianças, onde eu convido as crianças a meditarem, é mais ou menos o que eu indico quando eu estou ajudando um adulto que nunca meditou a meditar, que é respirar. Quando a gente foca só em alguma coisa, ou seja, no caso a respiração, a tendência já é a nossa mente silenciar. E não é que ele vai deixar de pensar, mas os pensamentos vão vir, ele não vai se identificar com os pensamentos e vai deixar o pensamento passar. Tá, mas e agora para as crianças? E se elas não quiserem parar para respirar? Eu convido as crianças a focarem em algo. Pode ser a chama de uma vela, pode ser ficar olhando para a luz de uma lanterna, pode ser ficar olhando para um objeto. Lógico, isso é feito de forma lúdica, bem sutil, bem divertida, para que, sem que a criança perceba, ela já esteja focando a sua atenção. E é assim que a gente começa, fazendo a criança focar a sua atenção. Bom, outra atividade que eu gosto de fazer bastante é deixar as crianças cansarem. Dá uma atividade para elas, algo que elas se sintam até um pouco cansadas depois. Elas podem correr, podem pular, ou algum jogo de atenção. E depois, quando elas pararem, a gente convida elas a prestarem atenção na sua respiração, nos batimentos do seu coração. E aí elas vão aquietando, e aí elas vão acalmando e focando naquele objeto ou naquilo que a gente vai oferecer, que a gente vai mostrar para ela focar. Eu vim compartilhar aqui só um pouquinho disso com vocês, porque às vezes a gente acha que é impossível as crianças pararem e não é. No final das contas, elas até acabam se surpreendendo com esse estado e elas passam a gostar desse estado de relaxamento e de foco. Outra forma também é fazendo com que elas relaxem e aí a gente vai conduzindo elas numa visualização, vai contando uma história, vai fazendo com que elas embarquem numa grande viagem, que elas deixem a cabecinha delas imaginar. E isso trabalha bastante o foco delas, a criatividade, e elas se sentem bem relaxadas. E quando eu falo de meditação para criança, eu acho que a gente tem que pensar que a gente está convidando a criança a experimentar essas sensações, a experimentar esses estados, de relaxamento, mas sem grandes pretensões. Então, a gente vai introduzindo essa prática, introduzindo essa sensação, introduzindo esse tema na vida delas, E é engraçado que quando eu faço esses conteúdos para as crianças, muitos adultos vêm me falar, nossa, serviu para mim também, nossa, que legal, não é só para criança. Sim, porque se o adulto não está acostumado a meditar, não está acostumado a parar para respirar, não está acostumado muito a se perceber, para ele, esses exercícios vão sendo uma porta de início, nesse caminho. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu tenho um canal no YouTube, Lu Castellano, e lá eu tenho uma playlist no Mundo da Lu, onde eu converso diretamente com as crianças, trago atividades, coloco elas para pensarem sobre si mesmas. Então, dá uma espiadinha lá e se você gostar, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar também, tá bom? Um beijo e a gente se vê!